Olá, sou o professor Bruno Peron do Inglês Dedicado e gostaria de compartilhar com você nesse vídeo porque eu deixei de trabalhar com materiais didáticos nas minhas aulas de inglês, que são os livros autorais. Bom, primeiramente, o que é um material didático, né? E o que é um livro autoral? Bom, a gente chama isso em inglês de schoolbook, ou textbook, didactic material. São aqueles livros, aqueles materiais preparados para ensinar inglês. Então eles têm uma finalidade bem específica de ensinar inglês, seja para pessoas iniciantes ou de níveis mais intermediários e avançados. Certo? Hoje nós vemos no mercado que existe um domínio assim, de materiais editados pela Oxford, pela Cambridge. São grandes editoras que, apesar de estarem sediadas na Inglaterra, elas também publicam material com sotaque americano, enfim. São editoras muito grandes e com materiais de muito boa qualidade. Porém, eu quero compartilhar com você hoje por que eu deixei de usar esse tipo de material. Bom, esses materiais aí, nós conhecemos aí vários livros bastante utilizados, como Interchange, da Cambridge, tem o Headway, tem o Four Corners. Enfim, são materiais aí bastante comuns, usados por professores de inglês em escolas, né? Inclusive, eu trabalhei durante muitos anos em escola e a gente fica muito preso nesse tipo de material. Que é um material assim que, primeiramente, ele tem um custo elevado para o aluno. O aluno que adquire o conteúdo original, ele vai desembolsar aí por livro em torno de 200 a 250 reais em média, né? Tem livros bem mais caros que eles, tem alguns que são um pouco mais baratos. O que é justo, porque o autor do livro, ou os autores, eles realmente tiveram bastante tempo de dedicação para preparar o material, não é fácil, né? Não é o trabalho de uma única pessoa, é o trabalho de editoração gráfica, geralmente é feito em coautoria, alguns autores têm que gravar as vozes para fazer os exercícios auditivos, então é bem trabalhoso mesmo fazer um material didático. Por isso que o custo acaba sendo mais elevado. Mas uma vez pronto, depois de alguns anos eles vão editando um conteúdo ou outro e o material acaba sendo bastante utilizado em escolas e por professores particulares por aí. Tá, logo eu vou chegar ao ponto de por que eu abandonei. Eu estou por enquanto explicando a finalidade desses materiais, né? Porque eles acabam encarecendo o curso e não mais que isso. O mais importante não é a questão de encarecer o curso, é a questão da limitação que esses livros trazem. Uma que eles param no tempo, né? Eles precisam de atualizações. Eu lembro de alguns exercícios assim que falava de fax, né? Hoje em dia nós estamos numa era muito mais avançada que isso, já praticamente não se usa mais fax. Tinha exercícios auditivos, por exemplo, que uma das perguntas era: onde fica Barcelona? Então, em vez de chegar e perguntar "Where's Barcelona?", perguntava "Where is Barcelona?", num ritmo muito devagar. Tanto que no fim de alguns exercícios auditivos eu escutava até uma risadinha de fundo de quem gravou o áudio, porque eles mesmos reconhecem que eles não falam desse jeito no dia a dia. O ritmo dos exercícios de listening muitas vezes são muito forçados. Eles falam muito devagar, de tal forma que acabam até rindo de quem está aprendendo. Então é uma questão que me fez pensar bem a respeito do uso desses materiais didáticos, né? A questão principal seria o uso do inglês do dia a dia. Tá? Eu parei de usar esses livros porque eles são muito artificiais. Eles criam situações artificiais para poder ensinar inglês. Então hoje em dia eu estou trabalhando numa linha completamente diferente. Eu estou trabalhando com situações nativas, reais de inglês, apropriando esse conteúdo para dar aula, através de séries, gibis, livros, filmes, música, etc, etc. Hoje eu tenho uma compilação de em torno de 40 meios diferentes para ensinar inglês. Então eu estou chamando esse tipo de conteúdo de meios paradidáticos. Paradidático porque ele não foi feito para ensinar inglês. Eu pego, por exemplo, uma série da Netflix, ela foi feita para se curtir, para desfrutar. Juntar com a namorada, juntar com os amigos, com a família e curtir uma série, um episódio que tem em média 40 minutos. Estou dando só exemplo dos episódios de séries, tá? Eu estou trabalhando hoje em média com uma compilação que eu venho fazendo de em torno de 40 meios diferentes, inclusive desenhos animados, flashcards,
livros auditivos, rádios, entre outras. Por que isso? Inclusive na primeira aula de alunos iniciantes, eu já coloco conteúdo assim nativo. Aí eles vão se perguntar, né? Mas poxa, eu não conheço o verbo to be, eu não sei o que são os possessivos, eu não conheço tempos verbais, nunca fiz curso de inglês, como é que eu já vou assistir a uma série em inglês? Pois é, quando a pessoa está aprendendo inglês, uma criança aprende português, por exemplo, seu idioma nativo, aprende a regra primeiro para depois chegar ao idioma, ou primeiro aprende o idioma para depois, lá na frente, ter aulas de português, ter aulas de gramática na escola. Então primeiro tem que ter contato com o idioma, é assim que eles falam inglês, é assim que eles escrevem inglês. Então o paradidático é isso, é um conteúdo que não foi feito para ensinar, porém pode ser apropriado para ensinar. E vem dando muito certo, porque eu tenho recebido alunos aqui que nunca estudaram inglês, em escolas de idiomas, ou lembram um pouquinho só da escola, e na primeira aula já fala inglês, tá? Já aprende várias frases, vai ouvindo, vai repetindo, vai lendo junto comigo. Então tem sido uma experiência bem legal. E a fixação também, porque quando é através de uma série, por exemplo, o aluno vê a cena, ele está situando o contexto daquilo que está aprendendo. Então é outro ponto desfavorável nos materiais didáticos, que muitas vezes o contexto ele é forjado, é um contexto criado para ensinar a língua. Então nessa de criar o contexto eles acabam sendo didáticos demais. Então vai ensinar, por exemplo, de onde você é. Pergunta, where are you from? Ninguém fala assim no dia a dia. No dia a dia é muito mais rápido. Where are you from? Por exemplo, qual é o seu nome? Vamos colocar questões bem básicas mesmo, tá? Ninguém vai perguntar, what is your name? Eles vão chegar muitas vezes até perguntar informalmente, ó, your name is? What's your name? Uma coisa bem rápida, tá? Juntando mesmo as palavras que eu costumo dizer aos alunos, né? Às vezes tem uma frase de 8 palavras, parece que ouviu 5 só, que é aquilo que se chama de connected speech em inglês, né? O discurso encadeado, conectado, né? A conexão entre as palavras. Então, eu não quero desmerecer, tá? A qualidade dos livros autorais, dos materiais didáticos, eles são muito bem preparados. É um trabalho assim, que merece, de fato, a remuneração por eles, né? Os livros custam caros, mas tem outra questão também envolvida, que é a questão da colocação de níveis, né? Esses livros, geralmente, eles não se encerram em um só. Não é um nível só, um livro só. Geralmente é um de uma coleção. Então tem livros aí que são uma coleção de 6 livros, tem 2 básicos, 2 intermediários, 2 avançados, tem outros que são 10 livros, vai fazer um por ano ou um a cada 6 meses. Então assim, pelo que eu observo da rotatividade do aprendizado de inglês entre os alunos, existe uma média aí que o aluno fica aprendendo inglês e depois ele acaba se desestimulando se não estiver legal o curso. Então, ele fica em média de 4 a 6 meses, se ele tiver qualquer dificuldade ele vai sair do curso. Principalmente com esse tipo de material, porque ele vai ver, poxa, eu estou no livro 1, são 6 livros, se passou um ano eu estou no livro 1 ainda, quanto tempo eu vou levar para completar o curso, para fazer o curso completo de inglês? Então é uma coisa que também pesa desfavoravelmente, o tempo para se completar um curso de inglês, seguindo esses livros autorais. Então muitas vezes a pessoa fica 6, 7, 8 anos fazendo o curso e praticamente não chega até o fim. Então é uma minoria de alunos que chega até o último livro. Minoria mesmo. Então muitas vezes a colocação de nível, quando o aluno novo, né, já fez curso de inglês, consegue colocar um livro mais à frente. Mas é uma sensação que dá de que nunca chega até o fim. Nunca chega até o fim do livro ou o fim da coleção. Esse é outro ponto desfavorável. Então, outra coisa que eu venho pensando bastante a respeito é essa questão do nível de inglês, né? Existe uma obsessão com essa questão de colocação de nível. Vou ter que fazer uma avaliação para sintonizar o nível do aluno. Isso é muito complicado também, por quê? O aluno que entra pensando que é o nível 1, nível P2, nível C3, ele fica com isso na cabeça, se achando até inferior a outros alunos, ou que não tem condições de chegar até o fim. Pode ser um efeito desencorajador do curso. Então o ideal é que o material seja preparado, né, para os alunos e que eles tenham expectativa de algo diferente que vão fazer durante a aula, tá? Que eles vão sempre aprender frases, expressões, melhorar a pronúncia, tudo, sem ter essa obsessão com colocação de nível. Então não importa, realmente não importa se o aluno é de nível A1,
nível 2, intermediário, iniciante, enfim, que seja, né? Tem várias classificações, tem umas que são Lower Intermediate, Upper Intermediate. Essa não é a questão principal. A questão principal é cada aluno seguir e resolver as suas demandas pessoais e pedagógicas, tá? Cada aluno tem sua dificuldade de acompanhamento, tem aluno que tem mais facilidade com escrita, outros com audição, enfim. E os livros autorais, os materiais didáticos, eles têm muito essa limitação. Eles tendem a classificar os alunos, direto e indiretamente, tá? No nível em que se encontram. Além da tradicional obsessão pela gramática. Tá? A gramática, o aluno que fica focado na gramática, ele aprende a regra sobre o idioma, ele aprende sobre a língua inglesa. Ele não aprende a língua inglesa propriamente dita. Tá? Tanto que nas séries, nos filmes, há muitas, vamos colocar assim, informalidades na maneira como eles se comunicam. Tá? Então, eu chego, por exemplo, e pergunto, você quer falar inglês, né? Do you want to speak English? Muitas vezes eles falam, you want to speak English? Em vez de want to, eles falam wanna. Não usam o verbo auxiliar, do you want? Eles falam you want diretamente. Então, são essas formas, essas variações que os alunos precisam perceber. Tá? E aí, disso, de saber como é na realidade, chegar até a gramática. E o livro faz o contrário disso. O livro começa pela gramática, mostrando a parte chata do inglês, para chegar numa parte que eles chamam de realidade, de inglês do cotidiano, que não é. Tá? Porque é um inglês também forjado, que eles criam situações, eles falam frases muito lentamente. Em alguns casos eu notei que eles até dão risada no final da gravação. Tá? Um dos livros que eu usei na época, eu trabalhei muitos anos em escolas, até como professor particular eu usei já materiais autorais. E foi uma experiência boa até certo ponto. Depois eu realmente decidi abandoná-los e foi a melhor decisão que eu tomei. Tá? Os alunos estão gostando muito de trabalhar com esse tipo de material paradidático. Então tem aula que a gente faz sobre livros, eu pego um livro em inglês da minha coleção, a gente lê juntos, a gente vai vendo as frases, copiando, checando as palavras que não conhece, enfim. Repito, eu não quero desmerecer a qualidade dos livros autorais e o trabalho que dá para fazê-los. Dá muito trabalho fazer livros autorais, porém, eles têm sua limitação. Tá? Servem até certo ponto, mas eu acredito que na maior parte das vezes não. Só poderá desencorajar o aluno a fazer um curso de inglês, que hoje existem recursos de sobra aí na internet para baixar o custo do aprendizado de inglês e aumentar a eficiência e a rapidez de como se aprende. Tá? Existem professores gravando vídeos no YouTube com dicas de inglês, enfim, tem todo tipo de material disponível hoje gratuitamente. Inclusive, o canal do Inglês Dedicado vai fazer isso com bastante frequência, né? Publicar conteúdo, não só diquinhas em inglês, isso aí encontra texto, encontra de tudo na internet, mas o principal, que é como aprender inglês. O que eu posso fazer para aprender inglês? É a dúvida de todos os aprendizes, tá certo? Então, os livros autorais, para mim, chegaram no limite. Eu não estou mais trabalhando com eles. Eu desenvolvi uma metodologia própria do Inglês Dedicado, que levou muitos anos para chegar até isso, que a gente tem que ir refinando. Tá? Refinando o conteúdo, aprendendo com o feedback dos próprios alunos, e dá muito mais trabalho. Preparar a aula dessa maneira dá mais trabalho. Eu uso um roteiro de aula que eu preparo toda semana para os alunos, dá mais trabalho do que seguir um livro que eu já sei quais vão ser os exercícios. Um livro que muitas vezes o professor prepara e já está prontinho, né? Só que acaba sendo chato, acaba sendo enfadonho, e os próprios alunos percebem isso. Fica patinando, tem aula que faz muita gramática, outra que fica vendo exercícios mais artificiais. Então, não sei se chega a ser uma dica que eu estou passando, mas é algo que tem funcionado muito para mim. Eu gostaria apenas de compartilhar com quem estiver assistindo. Se gostar, assine o canal, mais vídeos virão com regularidade, com frequência, não somente de dicas de inglês, mas também como aprender inglês, tá? Dentro de um viés aí comunicacional e integrativo que tem a minha metodologia. O que você pode fazer para agilizar o seu aprendizado de inglês? Então aqui com o Inglês Dedicado, até o próximo vídeo.